Olá, tudo bem? Então, hoje a nossa aula vai ser uma aula sobre função exponencial. Então, por que a gente vai trabalhar com esse conteúdo hoje aqui no atendimento? Porque eu conversei com a sua professora de matemática e ela falou pra mim que você vai precisar trabalhar mais com esse conteúdo, porque é um conteúdo um pouco mais complexo, que a sala tá apresentando um pouco de dificuldade. Então, a gente vai trabalhar com isso, tá bom? Mas antes da gente começar a função exponencial propriamente dita, a gente vai trabalhar com a ideia de crescimento, né? Então, a gente vai relembrar o que é um crescimento, que cálculos, que operações que a gente faz que crescem os objetos, que crescem valores, quais são? Quais que você consegue lembrar? Adição e multiplicação. Muito bem. Então, qual é a diferença da função exponencial para adição e para multiplicação? Ela é uma multiplicação também, mas é uma multiplicação que cresce muito mais. Então, ela não é aquela multiplicação que a gente faz de tabuada, 1 vezes 3, 2 vezes 3, não. Ela vai crescendo de uma forma bem grande, tá? Então, a gente vai ver como isso acontece fazendo um exercício aqui com o multiplano. Então, a gente vai usar o multiplano, a gente vai usar o soroban, a gente vai fazer leitura em braille e a gente vai fazer também escrita em braille. É tudo isso que a gente vai usar hoje, tá bom? Então, a gente vai usar o multiplano, eu quero que você construa uma sequência, seguinte sequência. 3, então você vai colocar 3 pinos. Você pode escolher a posição, só identifique certinho onde que tá depois para você saber. 3. Do lado, você vai fazer 9 e do mais um pouquinho para a lateral, você vai fazer 27. Então, aqui, 3, 9 e 27. Opa! Vamos só posicionar direitinho aqui. 3, 9 e 27. 3, 9 e 27. O que você consegue perceber aqui nessa sequência? Que é tudo em função de 3. Então, aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 9, mas é o quê? 3, 6, 9. E na terceira, a mesma coisa. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e 27. Então, o que você percebe aqui nesse crescimento? É o crescimento da tabuada? Da tabuada 3? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2 é 9? Não, né? 3 vezes 2 é quanto? 3 vezes 2 é 6. Então, não é um crescimento padrão, digamos assim. É um crescimento exponencial. O que é 3, 9 e 27? É 3 vezes 3 que dá 9. 9 vezes 3, 27. Então, o nosso crescimento é sempre em função de 3. Então, é isso que você precisa entender para que a gente possa compreender mesmo como que é esse crescimento, tá? Então, vamos lá. Então, a função exponencial, ela trabalha com temas do nosso dia a dia. Por exemplo, juros compostos e o crescimento de doenças. Por exemplo, a Covid-19, né? A gente ainda não saiu da pandemia, mas já passou o pior cenário, os piores momentos, mas naquele tempo que estava muito crescimento, o que a gente observava quando a gente escutava as notícias da TV? Que crescia numa velocidade muito, muito, muito grande. Então, essas funções, elas servem para a gente calcular esse tipo de situação, tá? E na questão dos juros compostos também, isso a gente já estudou, né? Isso também é conteúdo do 7º ano, então a gente viu juros simples, a gente viu juros compostos, que a gente trabalha com essa variação, tá bom? Então, a gente, né, viu aqui a primeira coisa, né, como que cresce, o segundo aspecto é como a gente pode usar no dia a dia esse cálculo da função exponencial, e a gente só vai dar uma revisitada aqui como que a gente monta, como que a gente calcula uma potência e as partes da potência para você relembrar, tá? Então vamos lá. Então aqui tá no braille, né? Eu fiz um material para você aqui impresso, para que você possa ler o braille. Eu vou ler junto com você, né? Como você sabe, a prof tem baixa visão, mas ela também lê em braille. Então a gente vai ler aqui. Vamos só achar aqui onde tá. Então, como que é uma potência? Então, eu tenho um exemplo aqui. 5 elevado ao quadrado, igual a 25. Então, o que é esse 5? O que a gente percebe, né? Vamos relembrar aqui os pontos do braille, né? Que às vezes você confunde um pouquinho ainda. Então, assim, o que a gente tem ali? Tem um sinal de número, né? Que indica que aquela letra, que é a letra E, mas quando ela tem esse sinal na frente, ela vira o número 5. Então, eu tenho o sinal de número, né? Que são
quais pontos? 3, 4, 5, 6. Tem a letra E, que aqui é representada, fica a letra 5, elevado. O que é esse elevado? Ah, prof, esse elevado é o A circunflexo, que são os pontos 1 e 6. Não, lembrando que nos contextos matemáticos, a gente usa as letras e eles se tornam símbolos matemáticos. Então, aqui neste contexto, o A circunflexo vai ser elevado. E como que você vai saber isso? Pelo contexto, porque a gente está trabalhando com número. Então, 5 elevado ao quadrado. O que é o quadrado? O quadrado é o número 2. Né? Então, quando a gente fala quadrado, a gente significa que esse expoente é o 2, igual a 25. Então, quais são as partes dessa potência? 5 é a base, 2 é o expoente e 25, que é o resultado, é a potência. E o que você pode observar aqui? É 5 vezes 2? Quanto é 5 vezes 2? 10. Não, não é 5 vezes 2. É o quê? 5 vezes 5. Então, é assim que a gente faz a potência. Por que você tem que entender isso? Porque na função exponencial a gente também usa esse mesmo processo. A diferença é qual? Que em vez da base, aqui a gente tem o quê? A gente tem a base, que é 5, e a potência 2, né? E a gente pode variar qualquer um dos dois. Na função, quem vai variar é o expoente. Então, a gente tem uma base que é fixa, que pode ser qualquer valor, e vai ser elevado a um outro valor, e este valor vai ser variável de acordo com a situação que a gente tiver, tá? Então, pode parecer um pouquinho complicado, mas a gente vai fazer um exercício aqui, um exemplo, que você vai entender melhor, tá bom? Então, vamos ler o exercício lá. Então, acho que eu fiz na segunda folha, isso mesmo, na segunda folha para ficar mais fácil a leitura, para não confundir. Então, vamos lá, exercício 1. Em um laboratório de ciências, deixa eu ler aqui certinho, observa-se que o crescimento do número de bactérias, a bactérias é representado pela letra B, né? Esse crescimento é em função do tempo em horas. E nesse cenário, ele quer saber quantas bactérias vão se desenvolver nos 2 dias, em 3 dias e em 4 dias. Mas para isso, o exercício deu uma expressão. Por que tem essa expressão? É nessa expressão que a gente vai substituir os valores que a gente precisa. Então, qual a expressão? Ó, B com letra maiúscula, abre parênteses. Aqui é a mesma coisa. O que é o abre parênteses? O abre parênteses é a letra E circunflexo. Neste contexto, é o abre parênteses. T, fecha parênteses, que é o atil, igual a 2, que é a base fixa, elevado a T, que é o tempo, sobre 12. Pode observar ali que a gente tem o sinal de dividir, né? Porque o sobre ela é uma fração, mas ela também é uma divisão. Nesse caso, a gente colocou a divisão, o símbolo de divisão, por quê? Porque é uma letra dividida por um número. Se fossem 2 números, a forma da notação era diferente, mas como tá assim, a gente vai usar o dividido. Então, presta atenção certinho nos pontos ali, lê com calma, tranquila, tá bom? E aí, a gente vai ver que o primeiro exercício, o primeiro exemplo tá feito. Então, a gente vai determinar o quê? Nos 2 primeiros dias. Só que ele está falando o quê? Que o tempo é em horas. Então, a gente precisa primeiro transformar esses dias em horas. Então, quantas horas tem um dia? 24 horas. Em 2 dias tem quanto? Então, você pode fazer no seu soroban, você já domina a multiplicação, mas a gente vai fazer junto. Já está feito ali também no exemplo, mas a gente vai fazer. Então, 24 na 7ª classe vezes 2. Aonde que fica o 2? Na 5ª classe. Unidade da 5ª classe. E aí a gente vai fazer o cálculo, né? 2 vezes 4, 8. Lá na primeira classe. 2 vezes 2, 4. Também na dezena da primeira classe. 2 vezes 24, 48. E aí a gente vai conseguir a sequência ali do cálculo, né? Que tá ali. Daí a gente coloca o quê? Vai colocar estes valores, vai substituir esses valores na equação. Então a gente tem o B, que é o quê? O número de bactérias. Em função do quê? Do tempo. Quem é o tempo? 48 horas. Então B, abre parênteses, 48, fecha parênteses, igual 2, que é a base fixa, elevado a T. É esse T aqui, 48, divididos por 12, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver a sequência que tá ali, né? Então, B de 48
igual a 2 elevado a 48 divididos por 12, né? 48 por 12 dá 4, e aí a gente vai fazer o quê? B de 48 igual a 2 elevado a 4. E como que a gente faz esse cálculo? 2 elevado a 4? É 2 vezes 4? Não, não é 2 vezes 4, lembrando lá da potência. É o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. A base multiplicada por ela mesma, certo? Então, a gente vai fazer 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, nas primeiras 48 horas, foram 16 bactérias, né? Daí, a gente vai fazer o quê? Nos 3 dias, que são o quê? Mesmo processo. 24 vezes 3 igual a 72. E a gente vai fazer o mesmo processo. Então, a gente fez aqui todo o processo, a gente fez os cálculos. E qual é a conclusão que a gente chega desse exercício e deste conteúdo, deste início de conteúdo? Que este crescimento, ele é bastante acelerado. Então, ele não cresce de 1 em 1, de 2 em 2. Não, ele cresce de forma exponencial. Por quê? Porque a gente multiplica aquela base por ela mesma. Quantas vezes for determinada ali para o nosso expoente, que é de acordo com o nosso problema. Então, o que a gente precisa saber aqui? Entender bem e interpretar este problema. A gente vai trabalhar bastante ainda com esse conteúdo, não é a única vez, mas é para a gente ter uma base hoje, foi essa a atividade de hoje, tá bom? Então, até a próxima aula.